Pequeno giro de notícias do São Paulo. O São Paulo chegou, aliás, para essas quartas de final do Campeonato Paulista. O São Paulo tem um bom retrospecto. Além de ser o único dos paulistas a chegar nos mata-matas desde 2007, o São Paulo nas quartas de final tem um bom aproveitamento. São 66,67% de aproveitamento nas quartas de final do Campeonato Paulista desde 2011. Então a gente está falando aí de 15 anos que o São Paulo tem um bom retrospecto ali quando está nessa fase da competição, e a gente espera que aumente esse aproveitamento no próximo sábado, às 6h30, quando enfrenta o Bragantino lá em Bragança Paulista. O São Paulo também, com a vitória diante da Ponte Preta, chegou a 6 jogos de invencibilidade, é o maior período sem derrotas com o técnico Hernan Crespo. Ele iguala aquele início que o Crespo teve com a camisa do São Paulo, no comando do São Paulo, onde o São Paulo teve aquela arrancada, né, que conseguiu ali, de fato, alguns bons resultados que talvez tenham sido muito importantes ali para levar o São Paulo do rebaixamento. O São Paulo chegou agora, igualou a melhor marca com o Crespo. A gente espera que supere no próximo sábado, 6h30, contra o Bragantino nas quartas de final do Campeonato Paulista. São Paulo e Bragantino, inclusive, que já se enfrentaram em uma final de Campeonato Brasileiro, foi lá em 91. O São Paulo foi campeão naquela ocasião e acabou passando aí do Bragantino naquela ocasião. Já nos mata-matas, né, o São Paulo é a primeira vez que o São Paulo enfrenta o Bragantino em um mata-mata na era Red Bull, sabia? O São Paulo não tinha enfrentado ainda o Red Bull em qualquer fase de mata-mata, mas já tinha enfrentado a equipe outras 5 oportunidades e tem uma larga vantagem. Foram 4 vezes, aliás, 3 vezes, essa é a 5ª vez que eles vão se enfrentar. Foram outras 4. São Paulo passou 3 vezes e o Massa Bruta levou a melhor apenas em uma, ainda na época que era o Clube Bragantino e não o Clube Red Bull Bragantino, tá? E só a título de informação, pode ser uma informação irrelevante, mas acho que é importante trazer, o Rodriguinho poderá atuar contra o São Paulo no sábado, tá? Até peguei os números dele, ele só tem apenas 2 partidas com a camisa do Bragantino, as 2 pelo Campeonato Paulista. Ele chegou a ser inscrito na competição, ainda sem gols marcados. O Rodriguinho, que está começando sua trajetória lá em Bragança Paulista, mas nada de lei do ex, Rodrigão. Pelo amor de Deus, pegue a sua São Paulinidade, esqueça o profissionalismo e deixa nós passar aí para a próxima fase. Bora lá falar mais detalhes sobre o São Paulo Futebol Clube. Ferrarese no Santos é um rumor que tem crescido bastante aí nas redes sociais, tem até matéria sobre isso, sobre uma sondagem do Santos. E a gente vai explicar um pouquinho do que a gente tem de apuração. A gente falou, inclusive, já em live. Inclusive, 10h30 de segunda a sexta-feira, estamos ao vivo sempre aqui no canal para trazer todas as informações do São Paulo. Hoje, 10h30, estarei ao vivo novamente para a gente bater um papo sobre o mercado da bola do São Paulo, os planos do São Paulo, tudo na semana do São Paulo. Então a gente vai trazer alguns bastidores importantes. Acompanhe a nossa live também. Agora, o Ferrarese no Santos. Eu até conversei com colegas setoristas do Santos. A gente conversa com o São Paulo e com o staff do jogador, para a gente entender não só essa situação, mas para entender outros contextos também, outros cenários que possam acontecer. Do Santos não tem absolutamente nada, tá? Nem sondagem por parte do Santos e nenhum interesse nesse momento no Santos. O Santos já chegou a ter interesse no Ferrarese em outras ocasiões, tá? Inclusive com uma proposta oficial no início do ano passado, uma proposta oficial de empréstimo, com opção de compra. O São Paulo vetou naquela época, e no ano anterior também o São Paulo chegou a receber algumas sondagens do Santos. O Santos tem o Ferrarese como uma boa opção ali em vários momentos, só que o São Paulo sempre vetou essa possibilidade. E aí, só que neste momento o Santos está buscando um novo zagueiro no mercado, até do que eu conversei com os colegas que cobrem o Santos, o de Cesare, que é um zagueiro do Racing, está bem cotado por lá. Eles estavam fechando ali com o Kaká, também o zagueiro do Corinthians, só que aí a repercussão negativa nas redes sociais acabou fazendo com que esse acordo acabasse não vingando, e eles estão de olho em outro zagueiro brasileiro no mercado aqui nacional. Até se falou também no Tolói, mas o Tolói também não recebeu nada oficialmente por parte do Santos, e do Ferrarese não tem nada nesse sentido. Agora, o staff do jogador confirma que ele tem sempre sondagens, né? Só que a gente precisa entender o que são essas sondagens. Por exemplo, o Inter Miami é um time que a cada 6 meses vem buscar informações sobre o Ferrarese, né? O Ferrarese é bem cotado em futebol mexicano, em futebol dos Estados Unidos. O Mascherano, aquele mesmo que fez carreira no futebol e é é um master, né? É um jogador que tem uma certa
idolatria em Barcelona, Liverpool e também na seleção argentina, ele, aquele que passou pelo Corinthians também. Ele gosta muito do atleta e ele é técnico lá do Inter Miami e várias oportunidades ele pediu essa contratação, só que o Inter Miami, mesmo tendo o Messi, eles não têm tanta grana assim a ponto de vir como uma proposta de compra, sempre foram propostas por empréstimo com opção de compra, o São Paulo também negou. No futebol mexicano, o Ferrarese também tem boas relações, né? Ele tem ali o Necaxa, já chegou a procurá-lo, teve outras equipes ali, mas nada de fato concreto. São Paulo, se não for por uma troca, como aconteceu com o Botafogo, que chegou até a ser conversado, São Paulo não vê necessidade de emprestar o Ferrarese por opção de compra, e sim somente fazer negócio em definitivo. Então, por hora, tem nada demais em relação a essa situação do Ferrarese. O Ferrarese fica no São Paulo, onde ele gosta bastante, onde ele é muito feliz. Só que, neste momento, ele é uma opção de banco de reservas. É óbvio que ele quer jogar, quer ter espaço e está brigando por isso, mas pelo menos por hora ele quer ficar no São Paulo, vai ficar no São Paulo Futebol Clube, pelo menos por enquanto. Tá bom? Para trazer mais detalhes sobre uma informação importante do São Paulo, vou trazer os valores do contrato do São Paulo com a Unimed. A informação que foi dada primeiro lá pelo Kaique Silva, né, na semana passada, a gente até repercutiu aqui lá da TMC, sobre essas negociações acontecendo, estão avançadas entre São Paulo e Unimed, para ficar com a parte da traseira, né, aqui a barreira aqui das costas, a parte de baixo das costas, para o lugar da Blue Saúde, que era aquela empresa que estava, e aí acabou não cumprindo alguns pagamentos. São Paulo entrou com uma rescisão e esse caso, inclusive, está tramitando na justiça. E aí o São Paulo tem essas negociações fechadas com a Unimed, do que eu tenho de informação, as conversas devem ser, e a Unimed é da Unimed Seguros, tá? O patrocínio, porque a Unimed é uma grande rede, e aí esse patrocínio será da Unimed Seguros, tá? E esse valor vai gerar em torno de 15 milhões de reais, tá? Depender ali de todas as metas batidas e tudo, tem ali algumas situações, é um valor um pouco maior até do que pagava a Blue Saúde. A Blue pagava cerca de 12 milhões, um pouquinho mais de 12 milhões, e aí o São Paulo com a Unimed Seguros vai garantir aí pelo menos mais 15 milhões na sua camisa. Do que eu tenho de informação, até esse contrato vai ser assinado somente até o final deste ano, tá? Então aí depois terá que acontecer uma conversa para uma renovação contratual, só que aí o São Paulo está bem na expectativa para esse acordo acontecer. A Unimed, inclusive, do que eu tenho de informação, eles já pretendem colocar a Unimed no confronto contra o Curitiba. No confronto contra o Bragantino, eles acreditam ser difícil, até por a questão de trâmites e tudo, para colocar esse patrocínio, mas contra o Curitiba já no dia 26 de fevereiro já deve estar estampado ali o nome da Unimed na parte das costas do São Paulo. São valores importantes, mais valores que o São Paulo vai conseguir arrecadar. Esse valor de 15 milhões, inclusive, do que eu sei, será pagado de maneira trimestral, tá? Não será mensalmente, mas o São Paulo garante uma boa quantia aí referente à cota de patrocínio na sua camisa. Você acha que são bons valores? A Unimed é patrocínio de gente campeão brasileira, hein? Rapaz, quem lembra lá do Fluminense da Unimed? Vem título brasileiro esse ano, vai. São Paulo penando aí, mas vai conseguir alguma coisa esse ano, eu tenho certeza. O que você acha dessa situação? Quero saber os detalhes de vocês aí. Para fechar o vídeo de hoje, onde o Cauli vai jogar nesse time do São Paulo? E é a pergunta dos milhões. Eu tenho conversado com algumas pessoas, já tinha falado com vocês em live, analisei, vi números, vi dados e conversei com as pessoas do São Paulo, conversei com pessoas do Bahia também sobre isso, e acho que é um ponto importante para a gente trazer. Primeiro ponto, o Cauli ele não fará função de volante. Isso a gente tem que deixar muito claro. O Cauli ele não é um camisa 10 clássico. Por mais que ele chega para ser o 10 que o Crespo queria, ele não é um camisa 10 clássico. Ele não é um Paulo Henrique Ganso, ele não é um Cueva, ele não é... vamos lembrar aí de um camisa 10 do São Paulo, construtor de jogadores. Ele não é. Eu vou trazer dois nomes que eu acho que vocês vão conseguir entender qual que é a característica do camisa 10. Eu vou apelar para duas gerações. Pelo que eu conversei com algumas pessoas e tenho um pouquinho de conhecimento sobre Raí, ele é um Raí. Calma, em características. O Raí, ele era o 10? Ele era. Só que ele não era um 10 clássico.
O Raí não era aquele 10 articulador, ele era um 10 ponta de lança, ele é o cara de definição, ele era o meia driblador, o meia que passava pelos adversários, ele é o meia mais de quase último toque. E também, eu vou pegar agora da nova geração, imagina o Lucas atuando como camisa 10, né, nessa função. Então por mais que sejam jogadores diferentes, mas é só para vocês entenderem que o Cauli não é um 10 que você pode estar achando que é um articulador. Ele se assemelha mais a essas figuras em termos de características do que propriamente de um Ganso, de um Cueva, de um jogador que tem esse cérebro pensante que vai fazer todo mundo jogar. O Cauli não é esse cara. Então, se você está esperando esse jogador, sinto lhe informar que ele não é. Ele é um camisa 10 do último terço. Até eu dei uma olhada no mapa de calor do Cauli nos tempos de Bahia. Ele está muito mais próximo ao gol, ele é bem mais um meia ofensivo, um ponta de lança. Ele se assemelha até mais do que Lucas e Luciano, talvez, do que de um camisa 10 articulador. Então, o Cauli, por mais que ele tenha uma qualidade de passe, por mais que ele seja um jogador que ele tenha essa articulação, ele não é necessariamente um 10, um articulador, um pensador. Ele é o cara do último toque, ele é o cara de lá na frente ter uma certa técnica e inteligência para tomar uma decisão correta. Se é o passe pré-assistência, se é o assistência ou o Cauli, ele também é um cara que ele finaliza muito. Ele é um cara que ele gosta de entrar na área para finalizar também. Então, por mais que ele seja um 10 ou um meia, ele é um meia bem mais ofensivo. Até me deram um exemplo importante, que eu acho que é legal. Ele lembra muito o que foi o Coutinho. Hoje o Coutinho se tornou um pouco mais articulador, até por conta da idade e tal, mas ele lembrava muito o Coutinho, do que agora está no Vasco. O Coutinho, ele por mais que ele foi 10 em algumas oportunidades, vocês vão lembrar que o Coutinho ele não era um camisa 10 articulador, pensador de jogadas, mesmo ele sendo esse meia. O William, que agora está no Grêmio por muito tempo, ele foi meia, mas ele não era esse meia articulador pensador. Então é só para vocês entenderem, até porque se a gente for ficar parando para pensar e acreditar que o Cauli pode ser esse cara que vai arrumar o time, ele não é o Marcos Antônio, ele não é o Danielzinho, mas ele pode ser um complemento importante a eles. Então eu acredito que ele vai brigar por espaço hoje, nessa escalação que o Crespo mandou para campo nos últimos 2 jogos. Ele vai brigar com espaço com o Lucas e até com o Luciano, ou o Crespo articula ali para modificar para ter um time com 2 meias. E aí eu acho muito difícil, do que eu conversei com algumas pessoas, tá? E essas pessoas que estão convivendo na Barra Funda, eles acham muito difícil que o Crespo arme o time com Marcos Antônio, Danielzinho, Cauli, Lucas Moura, Luciano e Caleri. Isso só vai acontecer se, por exemplo, for um caso de um jogo no estádio do Morumbi contra a Chape, contra o Juventude, contra alguma equipe na Copa do Brasil de 2ª, 3ª divisão. Ou seja, um jogo onde o São Paulo vai ter que ser propositivo desde o início, que o outro time vai abdicar praticamente de jogar. Então até eu tô vendo algumas escalações mais ou menos nesse quesito e acho muito difícil disso acontecer pelo que a gente conversou. Porque o Cauli é muito mais um meia ofensivo, beirando até um meia atacante, do que propriamente esse articulador de jogadas que vai organizar tudo. E ele também não é um volante, ele não briga por espaço com Marcos Antônio e Danielzinho. Se você colocar o Cauli na vaga de um desses dois, o time vai ficar bem mais ofensivo do que propriamente ele ser uma peça que vai ajudar a recompor ou a estar no mesmo patamar de posição do que esses caras. Então é mais ou menos nesse cenário, dessa situação do Cauli. Beleza? O que você acha disso tudo? Quero saber a opinião de vocês. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Aí, ó. Segundo o Eduardo Afonso, na reapresentação do São Paulo nesta quarta-feira, já vai ter o Arboleda de volta, tá? Ele se apresenta aí amanhã, junto com o elenco. O Ferreirinha, que foi poupado em Campinas por uma sobrecarga, também retorna para treinar normalmente. E o Bobadilla, que está recuperado, né? Segundo o Eduardo Afonso, ele está recuperado aí de uma pancada que ele sofreu na coxa direita contra o Grêmio, saiu no primeiro tempo ainda, ficou de fora contra a Ponte, e amanhã, na quarta, na reapresentação, já vai treinar aí, porque segundo o Eduardo Afonso, ele já está recuperado aí. E a outra novidade é o Cauli. Vai ser o primeiro treino aí do Cauli nessa chegada ao São Paulo. Então vão ser aí as novidades que a gente vai ter no treino de quarta-feira
amanhã, que vai ser a representação do elenco do São Paulo, né, para começar essa preparação aí para o jogo de sábado contra o Bragantino, né? Jogo aí de mata, já que é só um jogo, é só mata contra a equipe do Red Bull Bragantino. Bom, minha rapaziada, a gente vai ter aí basicamente o elenco quase completo pro treino, né? Ferreirinha, Bobadilha, a gente não vai ter aí o Rian Francisco mesmo, tá? E o André Silva tá ali naquela parte de transição, já tá fazendo alguns trabalhos com bola, mas não tá ainda treinando, sem restrição com o elenco, né? Então, tipo assim, dá pra tirar ali o André e o Rian. Tirando os dois, não, tá todo mundo disponível aí pra treinar, aí se preparar para esse jogo contra o Bragantino. Como a gente comentou já ontem, só pra passar a régua em relação ao Cauli, que foi anunciado ontem, o Cauli vai treinar quarta-feira já com o elenco e já vai estar à disposição para o jogo de sábado contra o Bragantino, depois contra o Coritiba. Então, a partir do próximo jogo, sábado, o Cauli já vai estar à disposição. Aí se vai jogar, se não vai, já é com o Crespo. Aí o Crespo que manda, aí já é uma questão do Crespo. Mas à disposição o Cauli vai estar. Belezinha? Vamos seguindo aqui agora e quero repercutir com vocês aqui sobre o assunto de renovações de contrato. Eu acho que nas últimas 2 semanas a gente não falou de nenhum outro assunto, né, que mais teve notícia do que renovação de contrato. Tá falando sobre renovação de contrato do Sabino, do Luciano, do Lucas, do Caleri, do Negruti, uma porrada de renovação de contrato que tá acontecendo. Agora vamos falar aqui sobre 2 jogadores em específico. Ontem já tinha comentado com vocês que o Alexander Vieira trouxe informação de que nessa semana aí, que não vai ter jogo, o São Paulo vai anunciar as renovações de Luciano, Marcos Antônio, que eu acabei não citando, Luciano, Marcos Antônio, Sabino e Negruti. Esses 4 devem ter igual anúncio oficial essa semana. Com esses 4, já com acordo já fechado para renovar, o São Paulo vai focar agora em 2 jogadores da base, tá? Que tem aí contratos perto de acabar. Um deles nem tá perto de acabar necessariamente, mas a questão é que a multa é muito baixa pro Brasil, já comentamos esse outro vídeo que é o Isaac, entendeu? E jogadores também que despertam o interesse do futebol europeu. Segundo o Alexander Vieira, agora o Rui Costa mira as renovações de Isaac e Osório, que são os 2 zagueiros aí da base do São Paulo. Reuniões já foram marcadas para tentar este acordo. A dupla tem sondagens e multas baixas para o Brasil. Então a grande questão é, já tem interesse europeu, muito time já de olho, já em cima, só que as multas são muito baixas para o Brasil. A do Isaac, por exemplo, cara, é de 22 milhões de reais. Qualquer time do Brasil que chegar com 22 milhões, depositar isso aí, leva o moleque e não tem conversa. Entendeu? Não sei agora até quando que vai o contrato do Osório, mas do Isaac vai até o fim de 27, né? Não tá perto de perder de graça, nada disso, mas é que a multa é baixa. O objetivo de renovar é, evidentemente, aumentar e estender o vínculo, aumentar a multa, para não ter esse risco aí de chegar nenhum time pagar a multa e levar. Entendeu? Até comentei um caso que aconteceu no Corinthians ano passado, né? O Bahia chegou no Corinthians, pagou a multa do jogador, levou ele embora. Todo mundo ficou pé da vida com o Bahia, mas é isso, cara. Pagou a multa serve pra isso. Pagou, levou, tchau, acabou. É assim que funciona. Entendeu? Então, tem que ficar de olho, tem que renovar com o Isaac aí pra ontem. Pra ontem, porque não pode perder de graça. Não pode perder de maneira nenhuma. Entendeu? De maneira nenhuma. Aí, eu lembro que teve uma informação que o Jean tinha entrado, que tinha já o Shakhtar Donetsk, o Bruges, entendeu? E não vou lembrar agora de cabeça, mas teve uns 4, 5 times já fazendo sondagem aí pelo Isaac. Né? Muito time realmente interessado nele aí. Fez uma copinha espetacular, absurda a copinha que ele fez. Na final, pelo menos na minha opinião, na final foi o melhor jogador em campo. Pelo menos na minha opinião aí. O melhor jogador em campo. Tá bom? Enfim, vamos seguindo aqui agora e falar sobre o Cauli, nosso último reforço. Informação que traz o Alexander Vieira. O Cauli jogará como um 10 no São Paulo. A visão interna é de um jogador, por exemplo, que entraria na vaga de Lucas na última escalação do São Paulo e não na vaga de um dos volantes, né? Então, segundo aí o Alexander Vieira, o São Paulo entende que o Cauli vai ser um jogador ali para revezar com o Lucas, né? Talvez até com o Luciano, dá para encaixar ali também, e não com os volantes. Aí ele vai jogar no lugar do Danielzinho, do Marcos Antônio? A visão interna é que não. Né? Então, o São Paulo entende internamente que ele vem aí para jogar ali mais na posição do Lucas, né? Revezar ali com o Lucas, trocar de posição ali com o Lucas quando o Lucas for substituído, ou não for jogar, ou até jogar os dois juntos, porque não adiantar o Lucas e colocar o Cauli comer, pode ser também uma opção. Entendeu? Então, não necessariamente o Cauli vai ser um substituto aí pro Marcos Antônio ou o Danielzinho. Até o Bobadilha pode pôr no meio também. Né? Então, o São Paulo vê ele como meia mesmo, né? E deve jogar ali no lugar do Lucas, do Oscar, do Luciano, né? Os caras, apesar que não rescindiu ainda, tem essa novela braba aí, né? Marcos Antônio, eu sei que você está para ouvir do Marcos Antônio, eu sei que você está preocupado para ouvir do Marcos Antônio. Boas notícias para a galera, sendo São Paulo tem acordo verbal para renovar o vínculo do Marcos Antônio até o fim de 2030 com valorização de salário. Ele deve ficar no São Paulo Futebol Clube, então afastando a possibilidade de ida ao Flamengo. Para a gente explicar, então,
ele está por empréstimo nesse momento ainda, pelo vínculo, isso no papel, por empréstimo junto à Lazio. Esse empréstimo da Lazio tinha metas que tornam a compra obrigatória e as metas já foram ativadas. Eram, então, 5 jogos, enfim, na atual temporada e uma vitória do São Paulo na atual temporada. E aí, então, ele já é jogador do São Paulo definitivo. Esse vínculo, para ele já ser jogador em definitivo, é um vínculo que ele foi feito ano passado, porque esse empréstimo ele foi costurado ano passado para ser de janeiro até junho, e aí ele seria jogador ao término do vínculo. Ele já cumpriu as metas, então ele já é jogador do São Paulo em definitivo. Mas esse acordo, eu estou tentando explicar de forma objetiva e de forma pausada para que vocês entendam. Esse acordo para que ele seja jogador definitivo, ele foi fechado ano passado. E hoje o São Paulo entende que esse acordo já está desatualizado, que tem um vínculo menor, tem uma duração menor e tem um salário menor para o Marcos Antônio. Então a ideia do São Paulo é estender esse vínculo dele definitivo até o fim de 2030 e dar uma valorização de salário ao Marcos Antônio. E aí vem a informação. O Flamengo queria pagar quase 2 milhões por mês ao Marcos Antônio. Foi a sinalização que foi feita pelo Flamengo, pelo Boto e tudo mais, e aí faltava o acordo, claro que com enfim, clube como um todo, né? Então faltava acordo entre as partes, que aí o São Paulo não ia ceder. Então essa era a oferta, 2 milhões por mês para o staff do Marcos Antônio. Ele, cara, no São Paulo, desse novo vínculo dele, né, que foi fechado ano passado, ele ganharia menos da metade, ainda vai ganhar menos que 2 milhões por mês, mas agora nesse novo contrato vai haver uma valorização para que ele seja o cara do meio de campo do São Paulo, para que ele seja o cara protagonista do São Paulo, camisa 8 ali, com muita valorização, e ele vai ganhar um alto salário, nível, né, o que ganha Calério, o que ganha Lucas Moura, jogadores ali mais experientes, e acho justo pelo que ele entrega para esse meio de campo. Tem um projeto para o Marcos Antônio que hoje o São Paulo entende que, assim, pelo futebol que ele vem jogando, ele, caso vá, assim, deixar o clube, que seja em junho, no fim do ano que vem, que seja, é só para o mercado europeu. Então tem essa prioridade no São Paulo que, em caso de venda do Marcos Antônio, vai ser apenas para o mercado europeu. E aí tem uma outra informação que eu acho muito importante em cima disso. O São Paulo não vai assinar a prioridade de compra dele ao Flamengo. Isso foi cogitado, estava bastante avançado, mas não vai ser, então, assinado pelo São Paulo. Não haverá mais prioridade de compra ao Flamengo pelo caso Marcos Antônio. Então tem essa estratégia, tentar valorizar para que ele fique mais tempo no São Paulo, dar um vínculo mais extenso, dar um alto salário, afasta a possibilidade do Flamengo e ele fica no São Paulo com esse projeto. E tem um otimismo ali de pessoas que estão no staff dele de que ele pode estar aí na seleção brasileira muito em breve. E, cara, futebol para isso ele tem. Espero que seja justo, porque eu sei que isso para nós, né, para nós torcedores, é algo ruim, porque a gente sempre fala, pô, ele tem que ficar no São Paulo, vai que ele cara, sei lá, joga lá, machuca, a gente quer que ele esteja aqui, isso show, mas pro staff do cara é muito importante ele estar na seleção brasileira, isso para uma venda futura para o mercado europeu, isso chama atenção. Então eu espero que ele vá de fato, porque de fato ele está merecendo, Senna. Acho ótimo esse movimento do, enfim, Maciço como um todo, enfim, Rui Costa também, que tá, cara, conduzindo, né, então do São Paulo como um todo, acho um grande movimento. E bom que encerraram essa loucura, essa coisa irracional de prioridade de compra para o Flamengo. Ah, lógico. Imagina, cara, não tinha cabimento algum, né? Isso. O Marcos Antônio ainda tem idade para ir para a Europa. Ele tem 25 anos também. Ainda com essa possibilidade, já esteve em pré-lista do Ancelotti na seleção. Imagina aí, a seleção ainda tem uma data FIFA, né? Esse ano, para 2 jogos, contra a França e Croácia, se eu não estou enganado. E numa dessa, vai que ele é convocado ali, mesmo que seja só para fazer parte de um grupo ali e tal, mas vai que ele é convocado, porque ele tá jogando muito bem, cara. E assim, você olha as opções na seleção hoje, cara, não tem ninguém que tá jogando muito mais bola que ele ali na função dele, não, cara. Não tem. Claro que para nós, São Paulinos, a gente não quer, né? A gente fala assim, não, esquece isso aí, deixa a seleção para lá e tal. Mas isso é um motivador gigantesco pro cara, para a vida dele, né? O cara, no ano de Copa do Mundo, ser convocado para uma seleção, vai que tem uma chance dele ir para a Copa ainda, como jogador do São Paulo. O São Paulo sai ganhando muito nisso também, né? Então, seria fantástico. Eu acho que essa história com o Flamengo, ela até se estendeu demais.
Eu acho que esse basta aí já tinha que ter sido feito antes. E até, beleza, você ouve a proposta, se senta para conversar e tal. Agora o Flamengo ficar enchendo muito o saco, cara, ameaça denunciar como aliciamento na FIFA para parar de vez isso daí, porque você começa a atrapalhar o andamento do jogador no time. Imagina, você está trabalhando num lugar que você gosta, que você se sente bem, você sabe que tem limitações para te pagar, e fica alguém toda hora ali falar, então vem para cá que você ganha mais, ó, vem para cá que eu vou te pagar o dobro, ó, aqui você vai ser feliz, aí é uma merda. Cara, isso te desestabiliza em algum momento, você começa a ficar meio irritado também, né? E ele foi um cara de uma conduta, assim, ímpar, né? Se a gente for ver, porque ele não fez corpo mole em nenhum momento, ele em nenhum momento você percebeu ele dando uma de chinelinho, não querendo treinar, não querendo jogar. É o maior destaque do time e continua do mesmo jeito. A temporada não começou boa para ele, como não começou para ninguém do São Paulo, né? Os primeiros jogos todo mundo foi mal, mas ele em nenhum momento fez corpo mole aí, então é um cara que mostra um caráter também que a gente quer ter aqui no São Paulo. A gente quer ter jogadores assim, que você possa contar com ele num momento desse de instabilidade. Então, se tem um cara que hoje é assim intocável no elenco do São Paulo, cara, é o Marcos Antônio. Então é mais do que justa a valorização e que seja tudo muito bem feito para ele se sentir seguro aqui no São Paulo e tranquilo para jogar. Exato, jogador essencial para a equipe do São Paulo. Ele, quando tá fora, a gente viu no passado, cara. É algo realmente que faz falta e acho excelente. Acho, cara, fantástico esse molde que está sendo apresentado pelo São Paulo. E assim, cara, tem que afastar esse interesse e mais do que isso, né, Senna? Você tem que ter uma postura firme, porque o Marcos Antônio, para mim, ele é esse jogador e a gente pode aqui, eu li já alguns comentários, pô, vocês estão hiperestimando o Marcos Antônio, mas eu não acho que seja só fase. Ele tecnicamente é muito bom jogador e acho sim que ele tem real projeção de estar na seleção brasileira. E é um jogador que foi um grande achado do São Paulo. A gente tanto critica aqui, a gente tem que falar, cara, são bons achados. Marcos Antônio é que era um jogador que estava esquecido ali na Lazio, estava com pouco espaço, hoje era um jogador essencial para o São Paulo, tem só 25 anos ainda, é jovem ainda o Marcos Antônio. Aí você tem o Lucas também Ramon, que chegou bem do Mirassol, fez ontem um gol de muita vontade, muita leitura tática. Você tem Danielzinho também para essa função. Então tem outros jogadores ali que você consegue, né, listar que são acertos. A gente tanto falou de erros ao contratar do São Paulo, é um grande acerto o Marcos Antônio, né, Cé? É um achado, melhor dizendo, né? Muito, muito. A gente falava aqui que fazia tempo que o São Paulo não tinha um achado assim muito bom, né? De scout ou de contratação, e o Marcos Antônio é um cara que, assim, lá na época que o São Paulo trouxe, o Flamengo queria também, né? Já tinha o interesse do Flamengo. E o São Paulo conseguiu trazer esse cara, o Danielzinho agora também, o próprio Lucas Ramon, que ainda é cedo falar, mas está jogando bem, que o Cauli seja outro também, né? Falei ontem na jornada, né? Prefiro muito mesmo jogador que chega assim sem mídia, sem muito alarde, mas que chega no campo, joga a bola e mostra futebol, do que muitos e muitos caras que chegaram nos últimos anos aí no São Paulo, garganta pra caramba, falando muito, muita euforia, e na hora do vamos ver não jogaram nada, né? Deixaram a gente na mão. Então, até os times grandes campeões do São Paulo sempre tinha esse perfil de jogador, né? Você vai 2005 a 2008, você tinha vários e vários ali que não eram mídia, era bola. Na época de Tele Santana, então, putz, Pintado, Dinho, você tinha os craques, mas você tinha esses caras aí que ajudavam muito. Então, que assim seja. O São Paulo precisa de uma reconstrução que vai se firmando aí no elenco com essa montagem aí de jogadores assim com esse perfil.